Salmo 77. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei de tuas maravilhas dos tempos outrora. Pode sentar. Eu quero lhes falar e ser o mais sucinto que me for possível, mas preciso dizer algo. Na verdade, o Dani quis que eu também falasse. Eu preferia que o pastor sozinho falasse, na medida em que, do alto dos meus 80 anos, a memória já não é a mesma, dependo de apontamentos, não esqueço tudo. Pouco eu estou ouvindo, isso não é muito problema, porque eu exijo que os outros gritem comigo, falem alto. Agora a memória não tem jeito, a memória não tem como ser diferente, né? Eu disse, grande as minhas limitações nesse momento. Então hoje eu vivo mais de lembranças. Daí porque eu li o texto, eu me lembrarei do Senhor, eu me lembrarei das maravilhas que o Senhor realizou. Lembranças e mais lembranças, lembranças e mais lembranças, algumas delas turbulentas, algumas meio pesadelos, mas eu não quero mexer nisso, não me interessa. O que me interessa aqui, o que eu quero falar mesmo, são das boas lembranças que predominam em sua vasta maioria. As melhores lembranças, elas me são agradáveis, gostosas, prazerosas, gratificantes, as boas lembranças. E é sobre elas que eu quero falar, né? Sobretudo no que diz respeito ao quesito fé e família. Sobretudo nesses dois tópicos que são especiais. Eu quero trazer, diz o profeta, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Está lá no profeta, me ajudem, Jeremias. Do profeta Jeremias, né? Trazer à memória aquilo que é bom, na verdade, trazer à memória aquilo que gratifica, que dá esperança, que nos enche de alegria e que, sobretudo, nos faz agradecidos. Que diz a Bíblia? E sede agradecidos. Vamos ter juntos todos? E sede agradecidos. Ok? Então eu vou começar aqui a trazer algumas lembranças. Primeiro eu quero trazer lembranças minhas, pessoais, depois da família, até chegar nesse momento, ok? Lembranças, eu disse, minhas e nossas, da nossa família, lembranças que aconteceram ao longo, eu já disse, da minha longa caminhada. Olha, agora, dia 27 de julho, vamos ter lá na fazenda uma comemoração dos meus 80 anos. Aconteceu em março, mas vamos fazer lá, porque lá eu comecei o meu ministério, rodei por esse Brasil todo e lá eu quero fechar o ciclo. Vocês estão convidados. Estão convidados a estarem lá comigo no dia 27 de julho próximo, né? Então vamos lá, 19 de março de 1944, finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros anos, ali no sertão mineiro, na fazenda, me trazem as melhores lembranças da vida do campo, a vida campesina, algumas meio tristes, como a perda da mãe aos 4 anos, me lembro,
a família toda reunida, e ela trazendo uma palavra para cada filho, família. Sabe quantos irmãos nós somos ao todo? 20. 20. 13 do primeiro casamento, mais 4 do segundo, e 3 que vieram da minha madrasta que não viu. Portanto, somando tudo, 20 irmãos. Agora, né? Mas naquela época, 3 irmãos, ela dando uma palavra para cada um e eu ouvindo, ainda hoje me lembro. 4 anos eu tinha. Eu dando birra na copa, não sei se eu posso chamar de copa, numa salona de chão batido lá da fazenda. E o velho Daniel Crosland, missionário, entrando sorridente naquela salona, naquela copona, me tomando sobre os joelhos, me chamando de Xará. Oi, Xará, por que você está chorando? E me acalentando. 3, 4 anos eu tinha, mas não me esqueço. Não me esqueço, né? Aos poucos, aliás, não é aos poucos, eu quero dizer o seguinte, desculpe, mente falha, aos 6 anos, sim, aos 6 anos, eu ganhei, me lembro do meu primeiro presente, meu primeiro presente, sabe o que foi meu primeiro presente ali na roça? Um sabonete, ganhei um sabonete cor rosa, bonito. Eu peguei aquele sabonete, 6 anos eu tinha, minha irmã me deu. Todos já partiram para a casa do pai. Levantei cedinho, não havia água encanada, não havia... Perdão, você tinha que pedir os seus para sentar, eu esqueci, né? Não havia água encanada, a gente tomava, lavava o rosto cedinho lá no córrego, lá Alberto se lembra, lá no córrego do vai e volta, a gente chamava. E eu peguei aquele sabonete, tirei da embalagem, aquilo me parecia uma coisa do outro planeta. Porque eu estava acostumado a me lavar com sabonete de bolo, com sabão de bolo. Você sabe o que é sabão de bolo? É um sabão lá na fazenda, a gente pega as vísceras dos animais que são sacrificados, usa soda cáustica e era assim que funcionava. E eu ali com aquele sabão bonito, aquele sabonete cheiroso, lindo, eu encantado com aquilo, não é? Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. O leite quentinho, tirado das tetas de vacas curraleiras, peduras, sem nenhuma preocupação de adoecer, nem nada disso. As peraltices de crianças na fazenda, que eram muitas, e eu nem posso nem mencioná-las, porque algumas trariam constrangimento, né? Nem posso contar algumas delas. A infância passou, a adolescência foi chegando. É hora de deixar a fazenda e ir para a cidade grande para estudar. Passou a infância. Eu não posso esquecer, estava esquecendo de falar sobre a nossa pequena igreja lá na fazenda, onde eu passei toda a minha infância. Corinhos cantando, meu cunhado, o pastor Paulo Brasileiro do Vale, de saudosa memória, sentado numa banqueta, em frente ao órgão, o harmônio, que chamavam de fole, pedal, com a sua linda voz de barítono cantando, que canto que soando, enche os ares de doçor. São salvos entoando graças ao seu Redentor. Me lembro ainda hoje desses momentos tão importantes lá na fazenda. Eu disse, o tempo passa e nós, diz o salmista, o quê? Voamos. E nós voamos. A infância acabou, a adolescência é chegada, e agora eu estou no trem Maria Fumaça.
indo para a cidade grande para estudar. Meus irmãos já estão lá na cidade, mais velhos. Os mais velhos vão recebendo os mais novos, e eles cuidam dos mais novos, numa casa, todos solteiros, morando numa casa que adquirimos do missionário Dr. Eduardo Peri. Ali fiquei por um tempo estudando no Colégio Batista Mineiro, anos de 58, 50. Aliás, minha família toda estudou no Colégio Batista. Há pouco tempo o colégio fez uma homenagem e produziu uma placa de homenagem à família toda. Irmãos, filhos, até meus filhos estudaram lá no Colégio Batista. Netos também, netos. Ok, o Colégio Batista Mineiro, fui para lá, uma timidez terrível, a professora Marina Vilela, bonita que só ela, mas severa, olhar severo. Quando lembra dela, Alberto, quando passava perto de mim, eu tremia de medo. Dona Marina, era assim que nós a chamávamos. A Marina tirava as melhores notas no quesito comportamento e sofríveis no restante das matérias. Sofríveis no restante das matérias. As dificuldades de um caipirazinho sertanejo apenas alfabetizado na escola do sertão, na escola da roça. Ano de 1959 é um ano decisivo, porque todo o futuro vai ser balizado a partir do ano de 1959. Eu explico. Os questionamentos da alma chegaram. Os questionamentos da alma se instalaram. As crises existenciais de um adolescente. E numa noite de domingo, ano de 1959, Rua Manuel Macedo, 163, numa reunião que nós chamávamos na época de intermediários, hoje adolescentes, na minha época era a reunião dos intermediários. Ali eu conheci de maneira graciosa a redenção, a salvação, o novo nascimento. Naquela noite especial, o dom da vida eterna foi graciosamente recebido, porque a Bíblia diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e quem tiver sede, beba de graça da água da vida. Aquela noite foi decisiva. Aí chegam os anos de 61, 62, o Ari Veloso foi o fundador da prestigiosa Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Ari Veloso vai para o seminário, para a Faculdade Batista em São Paulo. Ele dirigiu uma igreja lá em Belo Horizonte, em Contagem, em Convidentes. E ele, ao ir embora, deixa que eu e o Haroldo, irmão dele, assumamos a direção. Meninos éramos nós, mas assumamos a direção daquela igreja. Haroldo Silva, o meu grande amigo, o meu grande irmão. Éramos como Jonatas e Davi, tão ligados, tão próximos. Também ele já está na glória. Deixa eu lhes falar, eu acho que eu sou um dos poucos que estão escapando daquela geração, viu? Tá? Um dos poucos que ainda. O Ari, eu disse, foi para São Paulo estudar na faculdade. O Haroldo e eu ficamos ali. E os contornos da minha família, dos meus filhos, começaram a serem moldados ali, porque lá eu conheci a Marli, doutora Marli. E aí começa um outro capítulo da nossa história. Anos de 1963, 64, eu vou correr, porque senão a hora vai passando e eles já estão com cara de cansados. 63, 64, o Haroldo vai para a América estudar na Bethany Fellowship. E logo a seguir, já no início de 64, eu vou para o Rio estudar no seminário. 1900, foi uma época
difícil. Eu fui acolhido de maneira carinhosa por um casal referência no meio batista brasileiro, pastor doutor Miranda Pinto, e a sua esposa, Tabita Kral de Miranda Pinto, uma atleta, formava uma família muito bonita, morava no próprio seminário, e eu fui morar com eles. Me chamaram, vem morar com a gente. Eu fui, menino, 18 anos, próximo de completar 19 anos, já no seminário. Aquela família me foi preciosa, a família Miranda Pinto, mas aquele foi um ano difícil, foi um ano muito difícil, sozinho no Rio, longe dos irmãos, dos amigos de igreja, e o país em convulsão, isso antes de 64, em convulsão, ligas camponesas, barulho, confusão, ameaças de toda ordem, e eu sozinho ali. Numa noite, com o ouvido colado no rádio, eu tomo conhecimento que as tropas militares estão se deslocando de Juiz de Fora para o Rio, e eu sozinho ali, isolado, crises de solidão e existenciais. Eu escrevi então uma carta para o meu grande amigo Haroldo, lá na América, e abri o coração para ele. E ele me respondeu, naquela época não tinha WhatsApp, assim, imagina. E ele me respondeu, Daniel, descanse, o segredo é descansar. O segredo é descansar. E essa lição eu aprendi por resto da vida. Quando as crises vêm e chegam naquele ponto culminante, eu me lembro do Haroldo, o segredo é descansar. 65 eu retorno para Belo Horizonte, e em 66 fundamos o seminário STEB, Seminário Teológico do Brasil, Teológico Evangélico do Brasil. Aquela aula inaugural foi histórica. Aqueles alunos no salão de baixo, na terceira igreja, enfileirados, salão em cima abarrotado. E eu me lembro quando meu grande amigo Wilson Regis já não mais está entre nós, já foi embora também, deu aquele grito de guerra, subam em nome de Jesus. Subimos a escada e entramos naquele auditório atento, entramos todos os alunos enfileirados cantando, nem sempre será para o lugar que eu quiser, que o mestre me tem de mandar. É tão grande a seara a embranquecer, a qual eu terei de ceifar. Que noite extraordinária! A aula inaugural de um ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Antônio Martins Vilas Boas, eu me lembro até hoje. O temor do Senhor, pregou ele, é o princípio da sabedoria. Ok. Ali os anos passaram. Antes de terminar o seminário, eu me casei, e agora eu vou chegando lá. Agora eu estou chegando, tá? Eu me casei antes de terminar o seminário. Duas crianças, anos, e o noivo com menos de 22, né? Um ano depois, aliás, um pouquinho menos de um ano depois, imaginem, 27 de janeiro de 1967, Daniel Leite Fonseca Júnior estava nascendo na maternidade São José. Eu fui lá vê-lo, recém-nascido, no hospital, a mãe com ele no colo. Achei feio. Estou me lembrando, achei feio. 3 quilos e 6. E quantas? 800 gramas, pesadão. Porque o outro foi com 2,700. Ok. Fui ao cartório registrá-lo. E olha, certamente que hoje ele agradece ao meu grande amigo, professor Wilson Regis, porque fui registrá-lo, e ele seria registrado com um pomposo, e eu diria, charoposo nome de Danimar. Estava tudo pronto, Daniel e Marli.
O Regis me perguntou, qual o nome que você vai dar para o filho? Eu falei, bem cheio, Danimar. Ele disse, não faça isso. Não faça isso, o nome é neutro, não define sexo. Quando ele estiver adulto, ele vai receber cartas, ilustríssima senhora Danimar. Decidimos então dar o nome de Daniel Leite Fonseca Júnior. O Dani andou rápido, viu, Dani? Andou rápido. Menos de um ano ele já estava correndo, mas custou a falar. Custou a falar. As frases vinham ininteligíveis. Frases, palavras cortadas, um som meio gutural, alemãozado. Mas andou rápido, muito rápido. Tá? Eu agora, formado, ordenado pastor, fomos para o sertão. Dani, 3 ou 4 anos, eu creio. Né? 3 ou 4. Eliseu, 2 anos. Suzana não tinha nascido. Suzana veio depois. De jipe, sempre viajando em estradas de terra esburacadas. Uma paixão pelo Evangelho que me consumia. Ok, sempre viajando ali naquelas noites, dormindo no mato, às vezes o jipe enguiçava. Dani era um problema, porque ele cismava de ir comigo, embirrava, chorava, e às vezes eu levava, às vezes não. E às vezes era grosseiro com ele, impetuoso, com gênio forte, como eu tenho ainda hoje, não é? Nem sempre entendia os anseios de uma criança, né? Ok, vou dar um pulo aqui. 1974 a 77. 74 retornamos para Belo Horizonte, para a capital. Mais uma vez, tempos difíceis e desafiadores. Em 1977, assumi o pastorado da maravilhosa Igreja Batista Nova Canaã. Era apenas um embrião, 37 pessoas. E ali nós passamos, ali meus filhos cresceram. Pastoreei Nova Canaã até o jubilamento. Fiquei lá até o jubilamento. Aquele ambiente saudável de igreja, abençoado, amigo de pessoas queridas, eles eram. Deixa eu lhes falar como é importante, eu vou dizer agora para todos nós, como é importante e decisivo o ambiente de igreja para os filhos. Vocês não têm ideia. A importância para os filhos, para a formação dos filhos, o ambiente de igreja. Porque nem todas as famílias são bem ajustadas. E a igreja vem para dar apoio, para dar suporte. Os meus 3 filhos, Daniel, Eliseu e Suzana, desde meninos, sempre atuantes em diferentes funções, em diferentes áreas da igreja, sobretudo no louvor. Sobretudo, o Dani, nem se falar, com a sua tendência para tocar violão, piano, uma boa voz, todos eles têm, todos 3, não é? Lá na igreja, depois de um certo tempo, começamos lá uma entidade chamada Ponto de Contato, que tornou-se hoje uma referência em Betim. É uma referência em Betim, Minas Gerais, o Ponto de Contato. E eu disse, eu quero pôr uma pessoa que me ajude a fazer, a alavancar esse contato, essa entidade. Falei, Dani, você aceita? Topa, ele topou. Dani foi o primeiro presidente do Contato, e isso me traz as lembranças da casa do pequeno Davi, né? Que tanta ajuda trouxe para meninos desabrigados daquela época, né? O Eliseu e a Suzana decidiram, não sei se a palavra decidir aqui cabe, não?
talvez não. Constituíram família. Constituíram famílias a partir do ambiente da igreja, porque a Marta e o André cresceram com eles. Mas o Dani resolveu mudar essa coisa. O Dani escapou, o Dani fez coisa diferente. Eu não sei se terá havido algum Eliezer, lembra-se de Eliezer, aquele personagem? Eu não sei se terá havido algum Eliezer fazendo aí o meio de campo, ou será sido o resultado de um intercâmbio. Me parece que foi isso, um intercâmbio de igrejas lá de Nova Canaã, uma igreja lá de Piracicaba. O certo é que se conheceram, Dani e Kelly se conheceram, e aqui eu vou chegando. Mais uma vez eu reafirmo a importância do ambiente da comunidade de fé para a família e para os filhos em especial. Dani e Kelly se conheceram, namoraram, noivaram e se casaram. E eu tive o prazer de realizar o casamento de Dani, mas aquele, aliás, dos meus três filhos. 24 de outubro de 1998, eu, o pai, com 54 anos, 7 meses e 18 dias. Acho que eu não estou contando aí os bissextos, não. Deixa os bissextos para lá, né? O filho que se casava 31 anos, 9 meses e 5 dias. Me lembro bem, Dani Kelly, à minha frente, templo da IBNC, Igreja Batista Nova Canaã, com seu espaço para mais de 1000 pessoas, completamente lotado. Tanto o auditório embaixo quanto a galeria. Eu creio que terá sido a cerimônia de casamento mais concorrida que eu realizei. Terminado a cerimônia, uma festa de arromba no pátio da igreja. Ele não mediu esforços naquela festa. Agora, 25 anos, 8 meses e 5 dias depois, estou aqui com eles. Vocês dois novamente aqui à minha frente. A verdade, irmãos, a verdade que Dani e Kelly, a verdade que vocês dois construíram nesses 25 anos uma bela história de vida, de fé, de exemplo, de família. Os meninos aqui são testemunhas disso, os 3 ali sentadinhos. Vocês trazem a marca da retidão e da integridade irrefutável e estão passando para os filhos essa mesma marca. Neste final da minha palavra, eu quero me dirigir a você, Kelly, a você, de modo bem particularizado, bem específico. Pega esse papel para mim aí. Sem meus papéis, eu não posso falar. Eu disse de modo bem particularizado, bem específico. Você foi e continua sendo um presente de Deus na vida do Dani e de toda a nossa família. Minha família, toda a minha família gosta de você. Toda a minha família gosta daquele. Deixa eu lhes falar, difícil encontrar 2 pessoas que se pareçam tanto quanto vocês dois. Claro, tem a sua individualidade. No campo da fé, no campo, eu disse, da integridade,
dos conceitos. Dani é muito conservador desde menino, bem mais que eu. Bem mais que eu. E a Kelly também. A Kelly também. Esse estilo dele, conservador, a Kelly também nisso, ela se soma a ele. Os seus 3 filhos sentados ali são também meus filhos. São também meus filhos. Cada um com seu jeito, cada um com seu temperamento, com as suas particularidades, mas todos sorrindo, sempre alegres, respeitando sempre os pais e os avós. Deixa eu dizer aqui, eu estou terminando, por isso que eu precisava desse papel aqui, porque senão eu não lembro de nada do que eu ia falar. Na primeira vez, eu disse 31 anos, eu nem lembro mais do que eu falei. Agora, dessa segunda vez, 57 anos. 57 anos, isto, mas com um tremendo legado, está aí. Não só os filhos, mas a caminhada da vida. A caminhada da vida. 57 anos agora. Quase chegando à terceira idade. Caminhando para a terceira idade. Eu me lembro quando eu entrei na casa dos 60, a ficha não caía. Um dia eu peguei uma lotação, coisa rara, lá na minha serra de Igarapé, para ir para o centro de Betim. Entrei, a lotação estava lotado, quando eu vi uma jovem se levantou e delicadamente disse: a preferência do senhor. Aquilo me trouxe um enorme de um constrangimento. Finalmente a ficha caiu. Finalmente a ficha caiu. Meus queridos aqui presentes, Deus me agraciou. Deus me agraciou com o que há de melhor no que diz respeito a filhos, filhas, netos e netas, noras e genros. Recebi do Guti, meu neto, ontem, hoje é sábado, não, quarta-feira, eu recebi dele uma mensagem. Ele mora lá em Portugal. Vô, te amo de paixão. Estou morrendo de saudade, ele escreveu. Eu fiz o casamento dele, desse meu neto. Linda cerimônia lá na Serra de Igarapé. Vamos parar por aqui, tá bom? 80 anos, corpo ainda saudável, até onde percebo. Alma com muitas cicatrizes. Alma com muitas cicatrizes. Mas curadas todas elas pela superabundante graça de Deus. Estou aqui com vocês. Fiz a cerimônia de bodas de prata do meu filho Eliseu. Está ali sentado, mas lá em Montes Claros. Agora de vocês. E se facilitarem, eu ainda faço ainda da Suzana Maison André. Ainda chego lá. Mercê de Deus, é bem provável que eu chegue lá, quem sabe. Eu me lembrarei das maravilhas do Senhor. Eu me lembrarei das maravilhas, dos feitos do Senhor. Que Deus nos abençoe.